All right. Good morning. So you've missed the most important part of the Bom class, dia. Vocês perderam a parte mais importante da aula, but that's okay. mas tudo bem. Better late than never. Melhor tarde do que não vir. All right. So the subject of your therapy this morning O assunto da sua terapia essa manhã is called the 4 great efforts. é chamado de os 4 grandes esforços. Yes, write it down. É bom For escrever the isso. umpteenth dozen time. Two? For the umpteenth dozen time. Pela milésima vez. Right? Some of you have heard this teaching a lot. Alguns de vocês já ouviram esse ensinamento muitas vezes. If it's new for you, Se for novo para você, please take this list of 4 things and try and turn it into a therapeutic process. por favor, pegue essa lista de 4 esforços e transforme isso numa psicoterapia. Something that's healthy for you Algo que seja saudável para você and your relationships e para os seus relacionamentos with people, with animals, with the environment. com as pessoas, com os animais, com o meio ambiente. All right, so the first one is if something unwholesome is happening, Então, a primeira coisa é que se algo não saudável está acontecendo, stop it. para com isso. It's as simple as that. Tão Stop. simples quanto isso. Para. Now, the stopping part's easy, A parte de parar é fácil, although I know you all complain about it. embora eu saiba que vocês todos irão reclamar a respeito disso. Oh, I don't know how to stop it. Eu não sei como parar. Yes, you do. Sim, você sabe. Just stop it. Simplesmente para. If your hand is over the candle, you know exactly how to stop it. Se a sua mão estiver em cima da chama, você sabe exatamente como parar. So you can do exactly the same with your behavior and your emotions. E é exatamente a mesma coisa com seu comportamento e suas The emoções. challenge is, O desafio é put it outside. The challenge is that you don't understand what is unwholesome. O desafio é que você não entende o que não é saudável. So this is where you need to apply yourself. E é aí que você precisa se aplicar. This is the therapy part. Essa é a parte da terapia. This is the insight part. É a parte do insight, da visão. All right, but then if I use the word insight, you won't do it, will you? Mas aí, se eu usar a palavra insight, vocês não farão. Will you? Vocês farão? The challenge is for you to realize what is unwholesome. O desafio é você se dar conta daquilo que não é saudável. Now, I gave a lot of teaching on that last weekend. Eu dei muitos ensinamentos a respeito disso no final de semana passado. You're not stopping the negative karma Vocês não estão parando o karma negativo because you're not paying attention to the consequences. porque não estão prestando atenção para as consequências. If it's burning, Se está queimando, stop it. para. You will only be motivated to stop it Você só está sendo motivado a parar, if you realize the consequences. só se motivará a parar se se der conta das consequências. Every action, Toda ação, every karma todo karma has a consequence. tem uma consequência. So your challenge is to be much more mindful of the chain of cause and effect. Então, o seu desafio é se tornar muito mais consciente da cadeia de causa e efeito. It's not so much your moods that's the problem. Não é tanto seus humores que são o problema.
It's that you're not paying attention to the consequences. é que vocês não estão prestando atenção às consequências. You get caught up in some emotion or some argument or some mood, Você fica apegado a uma emoção, uma discussão, um temperamento, and you like it. e você gosta disso. You like the energy Você gosta da energia, or whatever is going on. ou seja lá o que esteja acontecendo. Same in the realm of thoughts and thinking. A mesma coisa no reino dos pensamentos e do pensar. If you truly understood the consequences of certain kinds of thoughts, Se você realmente compreendesse as consequências de certos tipos de pensamentos, you would stop it. você iria parar. And the stopping would be easy. E parar seria fácil. Do you understand the point I'm trying to make today? Vocês entendem o ponto que eu quero fazer hoje? A lot of therapies and a lot of previous Dharma activity Muita terapia e muita resultado de atividade de Dharma do passado, the study of the Dharma, do estudo do Dharma, you're paying attention to the stopping part. é prestar atenção à parte do parar. Or in terms of mindfulness practice, you're becoming mindful of the states of mind. Em termos de prática de mindfulness, consciência plena, é se tornar consciente dos estados da mente. And you become aware of your body. E estar consciente do corpo. You become aware of your emotions. E se tornar consciente das suas emoções. Become more aware of your memories E estar mais consciente de suas memórias and your thoughts. e seus pensamentos. So, okay, you need to have that level of mindfulness. Então, tudo bem, você precisa ter esse nível de consciência plena. But then there's a lot of complaining, oh, I don't know what to do, I don't know how to stop the negative thoughts. Mas aí tem muita reclamação, eu não sei o que fazer, eu não sei como parar os pensamentos negativos. Because you're in fact paying too much attention to them, Porque, na verdade, você está prestando atenção demais a eles. paradoxically. De forma paradoxal. Your attention is actually feeding it's kind of feeding the negativity. A sua atenção acaba alimentando a negatividade. And you're getting caught up in the moment. E você fica agarrado ao momento, preso no momento. And then you have another negative thought, oh, I don't know how to stop it. E aí você tem outro pensamento negativo, eu não sei como parar isso. That's a negative thought. Esse é um pensamento negativo, Because you're doubting yourself. porque você está duvidando de si mesmo. I mean, you could have a whole stream of one thought after another. Você pode ter toda uma corrente de um pensamento atrás do outro, Justifying why you can't stop. só tentando encontrar por que você não consegue parar. And while all that's going on, E enquanto tudo isso está acontecendo, you're not paying attention to the consequences of the bad mood. você não está prestando atenção às consequências do mau humor, do humor ruim, Or the emotions. ou das emoções, Or the circular thoughts. ou dos pensamentos Or ruminantes, the thoughts, oh, I can't do it. ou de pensamentos como eu não consigo fazer. If you say to yourself, oh, I can't do it, Se você diz a si mesmo, eu não consigo, eu não posso fazer isso, for heaven's sake, stop being in trance. Stop behaving like you're in a trance. eu gosto de dizer, pare de ficar no transe, pare de se manter dentro de um transe. And examine the consequences. E examine as consequências. If you have a thought, oh, I can't do it,
Se você tem um pensamento, eu não consigo fazer. What are the consequences? Quais são as consequências? Well, you won't do it. Você não vai fazer. Are you prepared to live with that consequence? Você está preparado para viver com essa consequência? Another one, oh, it's his fault or her fault. Uma outra é, a culpa é dele ou dela. If you keep saying that to yourself, what's going to happen? Se você continua a dizer isso para você mesmo, o que vai acontecer? Who's burning? Quem está queimando? There's a very powerful metaphor about this. Tem uma metáfora muito poderosa a respeito disso. It's as if your anger was like a red hot coal. É como se a sua raiva fosse uma brasa bem quente. Yeah, really hot. Bem quente. Red. E vermelha. Glowing, right? And since it's your anger, E como a raiva é sua, it's you that is burning. é você que está queimando. It's like you're holding this thing. Você está segurando isso na mão, é como se estivesse. Now, if you're really doing this, Se você realmente está fazendo isso, if this was a red hot coal, you would drop it. se isso fosse uma brasa, você largaria ela, deixaria ela cair. Why? Because it's burning. Por quê? Porque está queimando. So next time you're angry, Então, da próxima vez que você estiver com raiva, instead of being entranced by the anger em vez de ficar hipnotizada pela raiva, or the blame ou a culpa, or I can't do it, ou eu não consigo fazer, whatever it is, seja lá o que for, why don't you break that trance? por que você não quebra esse transe? Make up a little signal, Faz um pequeno sinal, like this. como isso aí. Pull your ear, Puxe a sua orelha, or slap your face. ou bate na cara. Anything to break the trance. Qualquer coisa para quebrar essa hipnose. No, I'm serious. I'm not making a Seriamente. joke. You Eu need não to estou do fazendo this piada. in your daily life. Vocês precisam fazer isso na vida diária. You need to do something, have a little signal to yourself that's body orientated. Fazer um pequeno sinal para si mesmo que seja orientado no corpo. It could be anything. Qualquer coisa. It could be just pinching your thumb and your finger. Só beliscar o seu dedão com o indicador. It could be pulling your hair. Puxar o cabelo. Pull your ear. Pull your ear. Puxar a orelha. Do something, by the way, that's cross the body. Faça alguma coisa que cruze o corpo. O So if you're going braço to slap cruze o your corpo. face, slap across with this hand on that side. Se você for bater no rosto, faça isso de uma forma que o braço cruze o corpo. Do you understand? Make up some little signal to yourself. Faça algum pequeno sinal para si mesmo. Pinch yourself. Se belisque. Pinch your ear. Belisque a orelha. Something that will break the trance, Algo que irá quebrar esse transe. that keeps the negative going. Que mantém o negativo andando. Now, I'm right. Eu estou certo. Whatever it is in your life, you have to discover for yourself. Seja o que for na sua vida, você tem que descobrir isso por si próprio. All right? Make up a body signal.
Invente um sinal no corpo that will help you to physically break the mental trance. que vai te ajudar fisicamente a quebrar o transe mental, essa hipnose mental. Then that's not enough. E isso não é o suficiente ainda. You have to stop and examine the consequences Você tem que parar e examinar as consequências of continuing with this negative emotion or behavior. de continuar com essa emoção ou comportamento negativo. And when you truly understand the consequences, E quando você realmente compreender as consequências, then letting go of the negative is easy. aí deixar ir o negativo fica fácil. And letting go E soltar, deixar ir a little bit um pouquinho, gets a little bit of happiness. dá um pouquinho de felicidade. Letting go a lot E deixar ir muito gets a dá muita A felicidade. lot of happiness. letting go completely E deixar ir completamente freedom. é liberdade. All right, so this is the first great effort. Então, esse é o primeiro grande esforço. This is a teaching of the Buddha, Isso é um ensinamento do Buda, one of the most fundamental um dos mais fundamentais for proceeding on the spiritual path. no prosseguir no caminho espiritual. So we call it a great effort. Então, eu chamo um grande esforço, That is to recognize the unwholesome and to stop it. que é reconhecer o não saudável e parar. But instead of effort, if you don't like the word effort, E em vez de esforço, se você não gosta da palavra esforço, if that's already part of your, oh, I don't want to do it, se isso já fizer parte do seu, isso eu não quero fazer. oh, I thought the spiritual path was just nice mantras and visualizations. Eu achei que o caminho espiritual fossem mantras legais e visualizações. Well, first of all, you have to recognize the unwholesome karma Em primeiro lugar, você precisa reconhecer o karma não saudável, and stop it. parar com ele. What will help you in that discipline E o que irá te ajudar nessa disciplina is realizing the harm that it produces. é perceber o dano que isso produz. So perhaps instead of the word effort or discipline, you could, I don't know what, make it into a game or something. Talvez, em vez de chamar de esforço ou disciplina, pode transformar isso num jogo. Buy a packet of little gold stars, Compre um pacotinho de pequenas estrelas douradas, or maybe some other color, right? Yeah. ou uma outra cor. And then when you get 5 blue stars, you get 1 gold star. E aí, quando você recebe 5 estrelas azuis, você ganha uma estrela dourada. Do you have these things in the shop? Você tem essas coisas para vender? All right. I suggest you all go and buy your own packet, two colors, right? One ordinary color, 1 gold. Eu sugiro que vocês todos vão comprar 2 pacotes, um de cor comum e outro dourado. And every week on a Sunday or something, you add up how many times you've managed to understand the consequences of negative karma. E todo domingo à tarde, por exemplo, você acha um tempo para ver quantas vezes você conseguiu parar o karma negativo. I'm serious. Tô falando sério. Give yourself a gold star for every 5 blue stars. E dá uma estrela dourada para cada 5 estrelas azuis. So see, this thing is for life. It's not... Giving up the unwholesome is for life.
Deixar ir, desistir do não saudável é para a vida. It's not something you can listen to the video or come to class this morning and do it today and then forget about it. Não é uma coisa para você vir na aula, assistir o vídeo e fazer hoje e depois esquecer a respeito. So if you play this little game of reward stars, Então, se você joga esse pequeno jogo de se recompensar com estrelas, maybe you'll realize, oh yes, talvez você vai se dar conta. Ah, sim, I was okay for a morning or a day and then I forgot about it for the rest of the week. eu estava bem por uma manhã ou um dia e depois eu esqueci sobre isso o resto da semana. So I'm being very serious today. Então, eu estou sendo muito sério hoje. But maybe you need to turn it into a game. Mas talvez vocês precisem transformar isso num jogo. You do not have time to continue with a negative karma. A gente não tem tempo para continuar com o karma negativo. All right, so that's number 1. Então, esse é o número 1. Number 2 on the list. Número 2 na lista. Now you have to make a lot of effort Agora você tem que fazer muito esforço to make sure para garantir that the negative that you have just stopped does not happen in the future. que o negativo que você acabou de parar não aconteça de novo no futuro. So how are you going to do this? Então, como você vai fazer isso? Again, I think you need to pay attention to the consequences of behavior. Novamente, eu acho que vocês precisam prestar atenção para as consequências do comportamento. You need to orient your minds a little bit towards future thinking. Vocês precisam orientar as mentes um pouquinho em direção ao pensamento para o futuro. So, okay, well done, you've got a blue star. Então, muito bem, você recebeu uma estrela azul. How are you going to make sure, however, Como é que você vai garantir, no entanto, that the behavior that blue star was related to doesn't happen again? que o comportamento relacionado a essa estrela azul não aconteça novamente? So you have to future plan your behavior. Você precisa planejar o seu comportamento para o futuro. Think, oh, I'm going to meet this person. Oh, I've got this meeting at work. E pensar, eu vou me encontrar com essa pessoa, eu vou ter essa reunião no trabalho. Oh, I've got this kind of stress building up again. Eu estou com esse tipo de estresse se acumulando novamente. What are you going to do about it? O que você vai fazer a respeito disso? You have to have part of your consciousness thinking of future consequences. Você precisa ter uma parte da sua consciência pensando sobre as consequências futuras. Again, this is a discipline. E, novamente, isso é uma disciplina, It's a meditation. é uma meditação. In many ways, it's more important than sitting there and being aware of your breathing. E, de muitas formas, é mais importante do que simplesmente sentar ali e prestar atenção à respiração. E meditar em cima da respiração. All right, so that's your challenge. How are you going to keep your mindfulness? Então, esse é o seu desafio. Como você irá manter a sua consciência plena, Your awareness, your consciousness, a sua consciência, a sua atenção plena, of planning your future behavior. do planejamento do seu comportamento futuro, ao planejar o seu comportamento futuro. All right, keeping a future diary might be Mantendo um diário do futuro. that might be an idea. Isso pode ser uma ideia. Most diaries or
A maior parte dos diários are reflections on what has already happened. são reflexões em cima daquilo que já aconteceu. So maybe you need 2 diaries. Talvez você precise de 2 diários. One that's reflecting on your meditation and progress and so on. Um que faz reflexão sobre a sua meditação, seu progresso, etc. And negativities that you have stopped. E as negatividades que você tem parado. And you need a complementary diary. E um diário complementar, which is notes of how to avoid this in the future. que são anotações sobre como evitar isso no futuro. So it's like a planning diary. Então é como se fosse um diário de planejamento. And again, I'm being very serious about this. E novamente eu estou sendo muito sério em relação a isso. If you don't do it, you won't get the results. Se você não fizer isso, você não terá os resultados. You have to plan how your behavior cannot fall into negativity. Você precisa planejar como o seu comportamento não irá cair em negatividade. I mean, what would you think of a builder or an architect? Qual seria a sua opinião sobre um construtor, um arquiteto? If they built something that was unstable and it fell down, collapsed. Construíram algo que é não estável e que caiu, que colapsou. And they just designed another building exactly the same. E eles desenharam uma outra construção exatamente igual. What would you think of such a person? O que você pensaria de tal pessoa? Extremely irresponsible Extremamente irresponsável and dangerous. e perigosa. Well, that's you. Essa é você. If you don't plan Se você não planeja, not to fall down again, não cair novamente, well, guess what? adivinha o que vai The acontecer? forces of karma will be in control. As forças do karma vão estar em controle, no controle. So again, you have to have the meditation on the consequences. E novamente você precisa meditar sobre as consequências. So if the building is going to fall down again, A construção vai cair de novo. what are the consequences of that? Quais são as consequências disso? Right, that should motivate you to do the exercise. E isso deveria te motivar a fazer o exercício. Number 3. Número 3. When something wholesome is happening, Quando algo saudável estiver acontecendo, keep it going. mantenha isso, continue com isso. If you're having a good laugh, Se você está dando uma boa risada, keep going. continua. Some of you have seen some of the satsangs with Muji, Alguns de vocês têm visto satsangs com Muji. when people have some realization and start laughing. E as pessoas, tem gente que tem uma realização e começa a rir. And it gets a little bit out of control, a bit hysterical. E fica um pouquinho fora de controle, um pouquinho histérico. But in any case, they can't stop. Yeah? Mas, de qualquer jeito, eles não conseguem parar. Go on for 4 or 5 minutes. Yeah? Eles passam 4, 5 minutos rindo. Right, so if something wholesome is happening, keep it going. Então, se algo saudável está acontecendo, continua com isso. If you are enjoying a cup of coffee in the morning, Se vocês estão desfrutando de uma xícara de café de manhã, allow the enjoyment to continue. permita que esse desfrute continue.
doesn't mean you follow the addiction to have a second cup. Isso não quer dizer que você segue a fissura de um segundo copo, uma segunda xícara. Keep the enjoyment going of the first cup. Mantenha o desfrute da primeira xícara com você. Maybe be satisfied just with the aroma. Yeah? Talvez se satisfazendo só com o aroma. Allow the good feelings to expand more and more. Permita que os bons sentimentos se expandam mais e mais. That's part of the work of the Kumye exercises. Isso faz parte do trabalho dos exercícios de Kumye. Stimulate some energy flow in the body. Estimular energia fluindo no corpo. And allow that sensation to expand more and more. E permitindo que essa sensação se expanda mais e mais. If you're feeling happy, se você estiver se sentindo feliz, yeah, well, I don't deserve it really. Não, eu não mereço estar assim. You have to train yourself to allow the wholesome to continue. Você precisa treinar a si mesmo de permitir que o saudável, o íntegro continue. If you know that you're doing something good, se você sabe que está fazendo algo bom, carry on. Continua. Now, why is this a great effort? Por que esse é um grande esforço? When the wholesome, the good is actually effortless. O saudável, o bom, na verdade, é livre de esforço. But you do need to recognize it. Mas você precisa reconhecer isso. And you do have to allow yourself to experience it. E você precisa permitir a si mesmo experienciar isso. You are worthy to experience good things. Você é digno de experienciar coisas boas. All right, good things for the body. Boas coisas para o corpo. Food. Comida. Good speech. Uma boa fala. Good conversation. Boa conversa. Or WhatsApps or emails, yes. Ou WhatsApps ou e-mails. If you know you wrote a good one, enjoy it. Se você sabe que estiver tendo um bom, continue. If you know it was not a good one, we'll go back to number 1 and stop it. Se você sabe que não é bom, volte para o número 1 e para. Don't press the send button. Não aperte o enviar. All right. So body, speech and mind are thoughts. If you're having good thoughts, allow them to continue. Corpo, fala e mente, pensamentos. Se você está tendo bons pensamentos, permita que continue. Think about it. Pense a respeito. Think about your thoughts. Pense a respeito dos seus pensamentos. If you're having some good thoughts, why stop them? Se estiver tendo bons pensamentos, por que parar com eles? So you may actually have to make some disciplined effort to allow good thoughts to continue. Então, talvez você tenha que fazer um esforço disciplinado para permitir que os bons pensamentos continuem. Number 4. Número 4. Plan for the future. Planeje para o futuro. For good things that have not happened yet. Se boas coisas que ainda não aconteceram, make an effort for them to come into being. Se boas coisas ainda não aconteceram, faça um esforço para que elas venham a surgir, a ser.
So maybe you need a third diary, Então talvez você precise de um terceiro diário, all different colors. de tudo que é tipo de cor diferente. A diary, a future diary, Um diário do futuro, in which you plan wholesome things to happen. aonde você planeja coisas saudáveis para acontecer, o acontecimento de coisas saudáveis. Again, within the dimensions of body, speech and mind. Novamente, dentro das dimensões do corpo, fala e mente. So plan for wholesome things for the body. Então, planeje coisas saudáveis para o corpo. For example, your diet. Por exemplo, a sua dieta. Interesting things. Coisas interessantes. Plan to have interesting conversations with friends. Planeje ter conversas interessantes com amigos. Plan to have interesting thoughts. Planeje ter pensamentos interessantes. Not quite sure how you're going to do that, Eu não sei como você vai fazer isso, unless you put it in your agenda and say, right, 2:00 on Friday afternoon, I'm going to have a positive thought. a não ser que você coloque na sua agenda às 2 horas, na sexta-feira à tarde, eu vou ter um bom pensamento, pensamento positivo. Or some adaptation of the mindfulness bell, on your smartphone. Uma adaptação do sininho de mindfulness no seu smartphone. Something like that. Algo assim. So it's a reminder to have a positive thought. É uma recordação de ter um pensamento positivo. And again, this is actually a reflection on the consequences of karma. E novamente, isso é uma reflexão sobre as consequências do karma In a negativo, positive way. de uma forma positiva. So if I'm going to do positive things for my body Então, se eu for fazer coisas positivas para o meu corpo and in my communication e na minha comunicação and in my mind, e na minha mente, what will be the consequences of that? quais serão as consequências disso? Now that's a question for you. You have to answer the question. Essa é uma pergunta para você. Você precisa responder essa pergunta. You have to know Você precisa saber what the consequences of positive karma. quais serão as consequências do karma positivo. You can't just listen to me saying this. Você não pode só me ouvir dizer isso. This is a therapy exercise. É um exercício de terapia. This is a fundamental thing that you must be doing every day on the spiritual path. É uma coisa fundamental que você deveria estar fazendo todos os dias no caminho espiritual. You need to put time into this. Você precisa gastar um tempo com isso. You need to engage in this kind of activity. Você precisa se engajar nesse tipo de atividade. All right, so I can tell you what you need to do. Então eu posso te dizer o que você precisa fazer. Somehow you have to want to do it. De alguma forma, você precisa querer fazer. So again, that's your question. Então, novamente, essa é a sua questão. What will make me want to do this kind of activity? O que me fará querer fazer esse tipo de atividade? And if you won't do it for yourself, perhaps you'll do it for your children. E se você não fizer isso por você mesma, talvez você queira fazer isso pelos seus filhos.
let's share the merit of this practice. Vamos compartilhar o mérito dessa prática. Idam te punyakamang aswakaya vahang hotu. Idam te punyakamang aswakaya vahang hotu. Idam te punyakamang aswakaya vahang hotu. Om Dare Dare Bandare Swaha Jaya Jaya Siddhi Siddhi Pala Pala Sama Mama Calling Saminta. Very good. Please carry on with diligence. Por favor, prossigam com diligência.